Bem-vinda ao encontro online da Tribo Mãe. Esse conteúdo foi dividido em algumas partes para facilitar o acompanhamento. Não esqueça de assistir todas elas. Enfim, vamos dar continuidade. Próximo tópico que eu deixei aqui separado para a gente conversar em relação a isso. Cadê? Desenvolver uma rotina na qual a criança é estimulada a ser mais independente e possa se entreter sozinha. Isso dentro da clínica, a maioria das vezes que eu trabalho com pais que estão se sentindo sobrecarregados, eu percebo que a maior dificuldade dos pais é deles abrirem mão de certas coisas, tá? Então, tem pais que têm criança aí de 3, 4, 5 anos, e esses pais ainda alimentam essas crianças na refeição. Então, essa criança vai almoçar, ela tem 3 anos, ela é completamente capaz, neurologicamente, cognitivamente, de se alimentar, e o pai e a mãe continuam a exercer esse papel. Então, é nesse sentido que eu digo: vamos estimular os nossos filhos a serem independentes. Tem papai e tem mamãe que sente que, ai, o filho não precisa mais de mim para fazer tal coisa, e dá aquele sentimento de, ai, não vou ter mais utilidade, ele não precisa mais de mim, ai, como é difícil. E eu sei que é difícil, às vezes, a gente ir se desapegando daquele bebê que necessita de você, a gente se sente importante, a gente se sente validada, né, quando a criança tem essa necessidade da mãe ou do pai. Mas é muito importante, para o bem da criança, principalmente, que ela vá se tornando independente cada vez mais. Porque, querendo ou não, tem um momento que ela vai ter que ir para a escola, tá? E eu vou falar isso agora com propriedade de professora, que eu fui professora por 6 anos aqui na Inglaterra, aqui em Londres, né? Eu era professora de pré-escola. Então, o que que acontece? A criança vem para adaptação na escola e ela tem uma dificuldade imensa de comunicar as necessidades dela. Eu não estou falando de inglês, tá? Pode ser que a criança fale português, não consiga falar inglês, e ela ainda assim consegue comunicar as necessidades dela. O que que isso quer dizer? Quer dizer que, assim, muitas escolas, a gente tem fotos, desenhos de, por exemplo, uma criança tomando água, uma criança no banheiro, uma criança chorando, uma criança com dor, e a professora pergunta para a criança, tipo, você tá com sede? Mostra a fotinho da criança bebendo água. Ainda que a criança não fale inglês, ela vai saber falar que sim ou que não para aquela necessidade. Mas muitas crianças não conseguem identificar as suas próprias necessidades. Como que isso acontece? A sua criança que é um bebê, uma criança pequenininha, você pega a garrafinha dela de água e você já coloca na boca da criança. Então você não perguntou para a criança: "Tá com sede? Vamos tomar água? Água, vamos tomar água?". Então você sinalizou para a criança que aquilo que ela tem, que você está oferecendo é água, que você está estimulando ela a tomar água, porque eu tenho sede. Tá com sede? Toca na boca, para a criança entenda onde é a sede. Tá com fome? Toca na barriguinha, mostra onde vem a fome, para ela ir associando a necessidade àquela palavra, porque ela não sabe o que é fome, a não ser que você associe fome, vamos comer, aí mostra a comida para ela. Então, quando essa criança chega na escola e a professora mostra uma fotinho de uma criança bebendo água e ela vê aquilo, ela associa a vontade dela de beber água. Então, ela vai fazer com a cabecinha que sim, eu quero beber água, né? Então, a gente tem que criar um hábito nos nossos filhos de serem autossuficientes. Porque as mães têm um medo, né, quando a criança principalmente entra na escola pela primeira vez, o medo da separação materna, que é de eu não vou estar lá para proteger, eu não vou estar lá para identificar o que ele precisa, eu não vou estar lá para dar voz ao que essa criança quer. Exatamente isso, você não vai estar lá em muitas situações. Então, qual que é a melhor coisa que eu posso fazer para o meu filho? É fazer ele capaz
de falar do que ele precisa, né? Se a professora mostra uma foto de uma criança assim com dor, normalmente tem um negócio vermelho, assim, mostrando que é dor, ela vai entender que sim, e ela vai apontar onde é, né? Ela vai fazer assim, a professora vai falar na cabeça, dói a cabeça. Então a gente também ir sinalizando para as crianças, para que elas aprendam, e parece que é uma coisa tão bobinha, né? Tão simplesinha, mas que conta tanto para o desenvolvimento infantil da criança ser independente, né? Saber ser autossuficiente, comunicando para o outro, olha, eu preciso de ajuda. Tem muitas crianças que a gente passa uma dificuldade enorme para fazer o potty training, que é botar a criança para fazer xixi, porque ela não sabe identificar a vontade de fazer xixi. Então ela não sabe identificar a vontade de fazer xixi, ela não sabe vontade de comer, vontade de beber. Então a gente tem que começar a sinalizar, ainda que ele seja bebezinho, né? E ir mostrando para ele essas palavras e o que elas significam, no que elas estão associadas. Conforme a gente vai fazendo isso, dando mais capacidade aos nossos filhos, mais eles vão se tornando independente da gente, mais a gente consegue balancear o tempo de maternidade, vida pessoal, vida profissional, vida conjugal, enfim, né? Balancear melhor aí a sua vida nas porcentagens, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse olhar e faça essa construção de independência infantil, tá? A criança independente, ela não se sente menos amada, ela sente que a mãe dela, o pai dela, fez o melhor por ela, né? Então ela consegue aí é, pedir ajuda quando ela precisa, né, de ajuda ou qualquer coisa desse tipo. Próximo ponto que a gente falou na semana passada inclui o marido. E dentro da clínica também isso é bem interessante, porque a gente tem uma frase muito comum de que ele não me ajuda, né? Tudo quem faz sou eu, ele não faz. E a gente comentou na semana passada de que infelizmente, nós somos a geração que estamos quebrando essa barreira, mesmo porque os meninos da nossa época, né, eles não ganharam boneca, eles não ganharam carrinho de supermercado, eles não ganharam cozinha, eles não foram estimulados a ter a sensibilidade ao próximo, a ter a empatia ao próximo. O menino é sempre estimulado a olhar para si, né? A brincar de carrinho, a brincar de coisas lógicas. A gente não trabalha tanto o lado sentimental do menino. E daí eu quero puxar aquela flechinha, levantar aquela anteninha para mães de meninos que têm dificuldade ou que têm preocupações em relação, ai, devo ou não devo dar uma boneca? E eu sempre falo para as mães, ainda que o seu filho não queira ser pai lá no futuro, porque ele tem essa escolha para fazer, né? Não é compulsório, todo mundo vai ser pai. Mas ainda que ele não seja pai, às vezes ele vai ser tio, às vezes ele vai ser professor, às vezes ele vai ser pediatra. Tem tantas possibilidades na nossa vida no qual a gente lida com crianças, né? E dar uma boneca para o seu filho não significa só lidar com crianças, mas ser empático com a necessidade do outro. Através do brincar de boneca, o menino ou a menina aprendem que o neném tá chorando. O que a gente faz quando o neném tá chorando? Vamos fazer um carinho para ele parar de chorar? Então você vai desenvolvendo uma sensibilidade de empatia para o outro. Será que o neném tá com fome? Daí você trabalha fome. O que a gente faz quando o neném tá com fome? Vamos fazer uma mamadeira? Vamos dar uma frutinha? Né? Então você vai trabalhando isso. Eu acho a boneca um dos melhores brinquedos que você pode dar para uma criança, porque ela projeta na boneca ela. Então você trabalha assim: ah, a boneca vai tomar banho, ou a boneca vai sair da fralda, ela vai começar a fazer xixi no pinico. Você também, né, filho? Vamos fazer xixi no pinico igual a boneca, ou boneco, enfim. Então você consegue trabalhar para a criança entender um exemplo no outro. Ela se projeta na boneca e daí fica mais fácil de usar como um instrumento, né? Então, para mães de menino, fica aí esse alerta da gente desenvolver nos nossos meninos também essa empatia de sentimento pelo outro e sentimentos próprios, tá? Porque a gente escuta muito que meninos não choram, e daí a gente, como psicólogo, tem
um nível de suicídio masculino 3 vezes maior do que o feminino, porque os homens não sabem lidar com as suas próprias emoções. A mulher chora, a mulher fala as pitangas com as amigas dela, desabafa, põe para fora, e o homem guarda, 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 até o momento que ele não consegue mais lidar com aquilo, aquilo tem uma dimensão gigantesca e ele acaba tirando a própria vida. Então, hoje, mundialmente falando, o suicídio masculino ele é 3 vezes maior que o feminino. Isso diz muita coisa. Os nossos meninos podem chorar. Se ele está sentindo a necessidade naquele momento de chorar, chora. Tudo bem você tá chorando. Você tá triste ou tá doendo, fala, expressa, ajuda o menino a expressar o que ele está sentindo naquele momento. Isso é muito importante. Mas voltando ao marido, não é desculpa, né? Só porque eles não foram estimulados, então tudo bem, não precisa fazer. Vamos lembrar que papais não ajudam as mamães. Isso é uma frase que a gente precisa mudar na nossa cabeça. O marido não ajuda, o marido faz a parte de pai, né? Que lhe é dada quando ele decide ser pai, ele vai ter uma um monte de coisas para fazer. Então, pais participam, assim como a mãe, tá? Só que o que acontece muito nesse compartilhamento de atividades é que, primeiro, eu acho que o mais importante é a gente sentar e abrir, colocar as cartas todas na mesa, dizer, olha, tá difícil pra mim, eu tô sentindo que tá muito pesado, eu não tô dando conta do jeito que tá, isso tá me deixando mais estressada, mais ríspida com você, eu tô explodindo mais, a gente não tá tendo tempo de qualidade, porque eu tô sentindo que tá muito nas minhas costas. Será que a gente pode dividir? Como que a gente pode dividir? Então, as tarefas de casa são essa e essa. Que você acha que você pode contribuir? Qual que você acha que você pode fazer? Ter uma conversa mais aberta, tá? Para que a gente faça uma construção de um relacionamento. Não é assim, ah, você nunca lava essa louça, ou a partir de hoje eu não vou mais fazer tal coisa, faz você, né? Para a gente tentar fazer uma construção saudável, tá? De divisão de afazeres. Então, de conversar, de abrir, de se expor, no sentido de não tô dando conta, tá muito pesado. Eu não me reconheço mais como a pessoa que eu era antes, eu tô estressada o tempo todo, né? Eu preciso da sua ajuda, embarca nessa comigo. E depois que o marido começa a fazer as coisas que a gente, né, determinou, dividiu o que cada um vai fazer, é lembrar que muitas vezes eles não vão fazer da maneira que a gente faz. Isso não quer dizer que não está bom, não quer dizer que não é válido o que ele está fazendo, tá? Então, assim, de reconhecer a intenção de estar fazendo, mais do que, mas eu não falei que não era para pôr assim, eu prefiro que dê banho assado, né? Eu prefiro que use a toalha tal depois que dá banho na criança, né? Então, assim, indo, direcionando esse marido para que ele consiga fazer da maneira que é melhor para os dois, porque nem sempre a maneira que eu julgo a melhor é a única maneira boa, tá? Existem muitas maneiras boas de fazer a mesma coisa. Então, levando sempre em consideração. Talvez não é a maneira como eu faria, mas não está feito. A criança não tomou banho, ou a criança não comeu. Não era isso o objetivo final? A maneira como foi feito aquilo, cabe a cada um ter a sua personalidade, o seu jeito de fazer. É claro que existem os extremos, existem, né? Também não é para, por exemplo, botar a criança debaixo da água, encher a banheira e blá, 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 criança lá dentro, entende? Mas existem maneiras de fazer a mesma coisa, né? Desde que o produto final tenha sido com sucesso efetuado, é esse o objetivo. Então, cuidar com as nossas críticas, tá? Os pais se sentem muito fora daquele contexto, né? Porque primeiramente o bebê só para de chorar no colo da mãe no começo, porque a gente que tem o cheiro, a gente que tem um coração que a criança está acostumada com aquele ritmo, é a nossa voz que ele conhece mais. Enfim, nada substitui a mãe. Então ele vai sentindo que, tipo assim, poxa, ainda que eu tente, ele não para de chorar no meu colo, então eu não sou tão bom assim. E ele mesmo vai se sabotando, né? De achar que ele não é bom. Quem é bom é a mãe, quem consegue é a mãe, só ela que faz perfeito, eu não dou conta.
e ele vai deixando de fazer. Então, de ir reconhecendo o ato de tentar, né, de estar ali disposto a fazer. E você precisa desse tempo, eu falo para as mães que, então o marido ficou responsável de ele dar o banho, ele põe o pijama e ele põe para dormir. Tá acordado, vai fazer isso. Então tá certo, a partir de amanhã ele põe para dar banho, põe o pijama e põe para dormir. Na hora que esse pai pega a criança para dar banho, a mãe já vai pro banheiro junto. Mas não é assim, mas lava assado, faz assim, usa esse shampoo. Quando o seu marido for fazer algo que foi acordado que ele vai fazer aquilo, você vai cuidar de outra coisa. Você vai cuidar de você vai cuidar de um afazer que você tem que fazer, outra coisa. Ele está fazendo. Você deixa ele lá fazendo e você vai olhar para si. Mas não era para pôr esse pijama. Na próxima vez, você comenta: olha, vamos combinar de usar esse pijama 3 vezes na semana, daí a gente põe para lavar, né? Usou aí 7 dias esse pijama, vamos combinar assim? Mas naquele momento, você deixa ele fazer. E você vai olhar para você vai cuidar de você vai fazer o que você se propôs a fazer. Não é para delegar para ele: olha, você dá o banho, daí eu tô lá em cima do banho, tipo, como se fosse analisando, né? Não lavou bem o cabelo, não lavou atrás da orelha. Enfim, acabou que, na verdade, em vez de te aliviar, te estressou mais ainda, porque você tá ali analisando como o marido tá fazendo aquilo, entende? Então, ter essa leveza nesse sentido. Uma outra coisa que daí eu adicionei, que eu recebi muitas queixas de mães essa semana, que foi: eu não estou conseguindo ser produtiva. A produtividade tem muito a ver com o lado criativo do cérebro, tá? E eu tô vendo que a gente está sendo bombardeada aí nos Instagrams de gente que tá fazendo yoga, gente que tá aprendendo outra língua, fazendo outros cursos, aprendendo crochê, enfim, assim, é uma enxurrada de coisas novas para aprender e tem um monte de pessoas, é, que estão meio que desesperadas, de eu não tô conseguindo ser produtiva, eu mal tirei o pijama, essas pessoas já fizeram tudo isso e eu não, né? Então a gente tem que entender que se a gente estivesse por livre, espontânea vontade em casa, recebendo o meu salário aí 100%, sem problema nenhum acontecendo lá fora no mundo, sem eu ligar a TV e ter esse monte de coisa aí falando de Espanha morre 500 pessoas, Itália morre 600 pessoas, Inglaterra morre 800 pessoas. Se ainda tudo tivesse perfeito, aí a gente poderia tratar, talvez, aí em terapia, quais são os fatores pelo qual você não está sendo produtivo. Mas a gente tem que entender que as nossas circunstâncias, neste momento, elas são extremas, né? Ninguém estava esperando, ninguém se preparou para isso. E tipo assim, eu vou pagar alguns cursos porque daqui 5 meses vai fechar tudo e eu vou precisar fazer alguma coisa em casa para me entreter, né? Muitos de nós não conseguimos pagar por um curso agora, porque a gente está financeiramente sem saber o que vai acontecer, né? Então, assim, se dar esse desconto, né? Porque a produtividade tem muito a ver com o lado do cérebro que lida com o criativo. E para que você seja criativo, você precisa estar tranquilo, harmônico, né? Então é mais difícil. Nesse momento, a gente está com um lado que a gente chama mais animal, mais primitivo, que é aquela história da luta ou fuga, né? Porque como estamos vivendo uma pandemia, é como se o lado do seu cérebro que lida com alerta de o que vai acontecer, né? Eu vou lidar mais com o racional, com o rápido, com o agora, porque o nível de estresse aumentou no mundo inteiro, faz com que o seu lado criativo, o seu lado que lida com essa produtividade, ela caia, tá? É natural, é físico, não é para ser uma muleta, tá? Mas é para que vocês entendam e se permitam. Tem até uma mãe que falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou assim: olha, eu tento ao máximo que eu posso colocar uma atividade física para o meu filho fazer no dia, então eu coloco na TV aquele Cosmic Yoga para criança, ou um vídeo para a gente dançar, ou a gente brinca com a bicicleta, porque tem um jeito de você colocar uma suspensão na bicicleta e a criança andar de bicicleta sem sair do lugar. Enfim, ela coloca uma atividade física no dia, uma atividade
cognitiva, então uma matemática, ou escrever, alguma coisa assim, e uma atividade criativa. Ela falou: "Só que tem dias que eu levanto e que eu tô de pá virada, que eu não tô bem. E daí sabe o que que eu faço nesse dia? Eu decreto feriado. A gente vai assistir filme, comer pipoca, aquele dia vai ser dia de feriado, não interessa qual dia da semana é. Eu não estou bem para lidar com todas aquelas listas de afazeres que eu tenho para fazer naquele dia. Eu vou decretar feriado e a gente vai viver um dia mais leve. E amanhã eu consigo voltar a ser produtiva, porque eu ouvi a necessidade que eu tenho nesse momento. A necessidade que está me gritando para parar, para descansar, para dar um tempo, tá? Então, podemos sim fazer 1000 atividades. Eu até perguntei para vocês a idade das crianças de vocês, porque quando a gente desligar aqui, eu vou mandar no grupo várias ideias, ideias que são simples de fazer, que dá para usar, que a gente tem em casa, ou que tem que comprar uma coisinha ou outra. Não sei se todas vocês têm cola, pompom, pena em casa. Eu, como fui professora, tive muito desses materiais em casa, mas que facilmente se encontra no Amazon e que se compra em preço super baratinho. Vou passar as atividades para vocês fazerem, mas não é para receber as atividades no sentido de assim: meu Deus do céu, pelo menos uma atividade que a Marília passou no dia eu tenho que fazer, senão eu não sou uma boa mãe. Não é para isso. É para, o que a gente podia fazer de diferente amanhã? Tá jantando, tá tendo um tempo lá, o que eu poderia fazer amanhã diferente? Vou dar uma olhada nas atividades que a Marília falou e ver se tem alguma coisa que eu consigo fazer aqui em casa. É para facilitar a sua vida. É instrumento de facilitação, não é cobrança, tá? Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.